Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de Geografia, aula 4. Esse conteúdo que a gente vai ver hoje para o sexto ano é um conteúdo que tem relação com o conteúdo anterior, né, que a gente tratou de coordenadas geográficas, orientação. Então, toda essa parte que a gente viu sobre esse assunto relacionado à orientação e coordenadas, ele também vai se aplicar para essa parte de cartografia, tá? Espero que vocês aí estejam ansiosos por mais essa aula e vamos comigo, tá? Então, para início de conversa, quando a gente fala de cartografia, você deve pensar primeiramente em uma coisa, tá? Em como a gente pode representar o nosso planeta. E essa é a questão do que vai estar relacionado à cartografia. A gente vai tratar exatamente das diversas maneiras, das diversas formas que o homem se apropriou para representar o espaço geográfico. Até porque a gente sabe que o objeto de estudo da geografia é exatamente o espaço geográfico, tá? Então a cartografia ela vai tratar com essa perspectiva de representação do espaço geográfico, tá? Então a gente começa aqui com o conceito de cartografia. Então, basicamente, cartografia corresponde a um ramo do conhecimento científico e artístico também, que vai estar exatamente correlacionada com a produção e interpretação de mapas e outras formas de representação do espaço, tais como croquis, blocos de diagramas, o próprio globo terrestre, tá? Então, todas essas ferramentas citadas por mim são, de alguma maneira, formas distintas de representar o espaço geográfico por meio da cartografia. Quando a gente fala da cartografia, é importante salientar que esse ramo do conhecimento ele é muito antigo. E por que muito antigo? Chega comigo. Ele é antigo exatamente porque desde a pré-história a gente vai ter a produção de pinturas rupestres em cavernas, né? E essas pinturas rupestres, na verdade, representavam muitas vezes a forma como o homem via o mundo naquele contexto, né? Então, eles basicamente tratavam em pinturas momentos do seu cotidiano e também, naturalmente, esses ambientes ao qual eles retratavam em pinturas também representavam parte do espaço onde eles estavam inseridos. Logo assim, então a gente vai ter o conhecimento cartográfico, ele vem exatamente aí desse período, né, da pré-história, né, nesse contexto da produção de artes rupestres. Com o passar do tempo, logicamente, o aperfeiçoamento tecnológico, né, todos os avanços que a gente conseguiu na ciência, possibilitou também um avanço muito grande, muito significativo para a cartografia. E hoje, logicamente, a gente faz uso de muita tecnologia para fazer os nossos mapas que vão ser utilizados, né, de um modo geral, por toda a população, tá? Nesse sentido, é importante também salientar o seguinte, que existem alguns registros históricos, né, de mapas muito antigos. Um deles é o Gassur, que é um mapa encontrado na antiga Mesopotâmia, no atual Iraque. E esse mapa, na verdade, corresponde a uma placa de argila que foi encontrada e muitos arqueólogos, ao estudar esse material encontrado, perceberam que, na verdade, se tratava de um mapa antigo. Então, esse mapa, né, segundo os arqueólogos, a partir de pesquisas, ele, né, deve ter aí entre 2.000 e 4.000 anos, né, aproximadamente. Então, é um registro cartográfico muito antigo que ficou preservado. E aí perceba, né, que hoje os mapas que a gente tem, por exemplo, a maioria deles em papel, né, ou coisa do gênero, no passado não existia papel, então naturalmente, né, outros elementos, né, como a própria argila, ela também servia como, né, matéria-prima para a produção desses mapas. Então, assim, de um modo geral, dá para perceber claramente a preocupação humana ao longo de sua vida, ao longo do tempo, né, vamos dizer assim, com a representação do espaço. E aí a gente vai ter, né, naturalmente, situações em que fica mais claro ainda quando a gente encontra um registro como esse do Gassur, né, um mapa muito antigo que se tem notícia, tá? Uma outra questão importante é tratar da cartografia no contexto da Idade Média, né? A gente sabe que o período da Idade Média, a Igreja Católica exercia grande influência sobre a população de um modo geral e também ela enveredou por esse ramo de pensar em como o espaço estava distribuído e representar esse espaço. Como na Idade Média o conhecimento ainda era era restrito, né, em comparação aos dias atuais, se tinha pouco conhecimento sobre as terras além dos oceanos. Então, na verdade, a igreja propunha a ideia de que se fosse fazer um mapa retratando todas as superfícies do planeta Terra, seria retratado dessa forma como vocês estão vendo aí nessa figura, onde a gente tem aí basicamente um círculo e 3 regiões do planeta sendo retratadas, que eram os mundos conhecidos naquele momento da Idade Média. Então, a Ásia, a Europa,
e a África. Lembrando que esse mapa ele foi produzido num contexto da Europa. Então, assim, não se tinha conhecimento na época, né, por exemplo, do continente americano, da Oceania, da Antártica. Então, todas essas regiões, né, elas foram agregadas posteriormente a essa questão dos mapas, até porque não se tinha conhecimento. No caso, os primeiros mapas confeccionados pelos europeus, eles não tinham como ter algo que, de repente, eles não sabiam que existia ainda, como no caso do continente americano, né, que é o nosso caso, ok? Então, dá uma olhada, né, como é que era a projeção dos mapas na Idade Média segundo a perspectiva religiosa. Um outro momento importante nesse sentido da produção de mapas e representações do espaço foi durante as grandes navegações. Então, a Idade Moderna vai se iniciar nesse período, né, no final do século XV, e aí você vai ter a necessidade exatamente de você representar os novos espaços, né, descobertos pelos europeus, descobertos logicamente na perspectiva europeia. E aí, na medida em que você vai ter a chegada ao continente americano, sempre nas navegações, né, junto com a tripulação, vinha um cartógrafo, que era exatamente o cara responsável por estar mapeando todos os locais descobertos, né? Ou seja, as novas rotas comerciais, né? Novas áreas para exploração de recursos naturais e assim por diante. Então, em geral, costuma-se dizer que o momento áureo da cartografia foi exatamente durante o período das grandes navegações ou expansão marítima comercial, que aí com certeza você vai ter a produção cartográfica tomando um rumo totalmente distinto a partir de então, tá? A gente tem aqui dois exemplos de mapas que foram confeccionados mais ou menos nesse período, tá? O primeiro deles foi confeccionado pelo Mercator, né, que é um estudioso desse ramo da cartografia, um dos mais citados, e o mapa dele aí de 1569, você já vê que em relação ao mapa que a gente viu no slide anterior, da Idade Média, proposto pela Igreja, esse mapa ele já tem mais ou menos os contornos similares ao que a gente conhece hoje, tá? Logicamente, não tem como ter a mesma perfeição, né, que os mapas hoje apresentam, mas você já tem aí a noção da distribuição das principais massas continentais do nosso planeta. E um outro detalhe que é importante também você entender que quando se fala em cartografia, a gente também pensa no contexto artístico, porque tanto o primeiro mapa de 1569 como o segundo de 1689, né, você vai ter aí uma produção artística. Ou seja, eu gostaria, por exemplo, de ter um quadro, né, confeccionado com um desses mapas, com certeza iria ficar muito bonito na minha casa, tá? Então, assim, de um modo geral, você tem a cartografia, ela vai caminhar juntamente com a produção artística também, e tudo isso favoreceu para que a cartografia se tornasse um ramo do conhecimento de extrema importância, até porque a gente, para conhecer o espaço ao qual a gente está inserido, é importante também saber mapear esses espaços e, logicamente, identificar recursos naturais, potencialidades, principais rotas comerciais. Então, tudo isso é importante para o contexto da produção cartográfica, beleza? Seguindo ao contexto aqui da cartografia, a gente vai chegar aos dias atuais e a gente vai ter à disposição muitos recursos tecnológicos, né, que vão favorecer muito, como eu falei, nessa perspectiva. Então, hoje a gente, por exemplo, dispõe de mapas digitais que você pode acessar em vários sites, né, gratuitamente, mapas interativos que você pode, né, visualizar coisas tanto relacionadas ao contexto natural, né, do nosso planeta, ou mesmo aspectos econômicos, culturais, religiosos, tá? Então você vai ter vários sites, né, que vão estar disponibilizando mapas digitais para que você possa acessar. Um outro recurso muito utilizado na confecção de mapas na atualidade é a fotografia aérea, que, se bem que ela não é tão recente, né, já na década de 70 e 80 já dispunha-se desse mecanismo, né, e naturalmente com o surgimento dessa tecnologia de fazer fotos da superfície da Terra de uma parte lá de cima, através de um avião, por exemplo, isso fez com que a percepção sobre o espaço geográfico mudasse, né, completamente, até porque você vai ter uma visão que você não consegue ter, né, quando você está no ambiente. Um outro elemento que vai colaborar muito para esse avanço da cartografia nos dias atuais são as imagens de satélites, tá? Então, as imagens de satélites também, você vai ter aí vários satélites artificiais, né, fazendo órbita em torno do nosso planeta. Isso, logicamente, vai ter um impacto, né? Eu estava até assistindo uma reportagem esses dias que tratava exatamente do lixo
relacionado ao espaço. Então você tem satélites que ficam inativos e naturalmente viram sucata espacial, né? Então isso pode inclusive gerar acidentes na estação internacional, né, que fica lá no espaço. Então as imagens de satélites coletadas pelos satélites artificiais são, sem dúvida, uma ferramenta de extrema relevância para a gente confeccionar os mapas que vocês vão encontrar nos livros, né, principalmente nos manuais, onde você pode acessar informações, né, diversas. Os drones é uma tecnologia nova que também tem sido bastante empregada nessa perspectiva da cartografia, né? Então você vai ter o drone podendo fazer voos, né, por áreas que de repente você não tem acesso, que você não pode chegar a pé, por exemplo. Então o drone vai favorecer muito também nesse trabalho da produção cartográfica, da produção de mapas, que, como eu falei, nada mais é do que a representação da realidade, tá? Então um mapa ou qualquer que seja o outro tipo de representação cartográfica que a gente vai ver mais à frente, tudo passa por essa perspectiva de representação do espaço geográfico. Então, naturalmente, é necessário que você tenha um especialista por trás para poder manipular os dados e poder representar de forma mais fiel possível aquilo que existe no espaço real. Beleza? E, logicamente, todas essas tecnologias empregadas na confecção de mapas vai depender do sensoriamento remoto, que nada mais é do que você manipular essas imagens, essas informações coletadas através, por exemplo, dos satélites e poder utilizar através de softwares como ArcGIS, QGIS, existem vários softwares que estão disponíveis para você também fazer uso, inclusive às vezes de graça, onde você vai pegar essas imagens, poder trabalhar com ela, processar até gerar um produto final, que é o mapa, beleza? Então, não esquecer, toda vez que você olhar para um mapa, né, no seu livro, não pense que aquilo ali é um objeto que não tem importância, muito pelo contrário, tá? Existe todo um trabalho, todo um conhecimento por trás de um mapa. E aí, logicamente, por isso que a gente vai entender no próximo tópico aí, quais seriam os elementos essenciais de um mapa para que esse mapa seja confiável, né? A gente vai ver logo mais, acompanha aqui, tá bom? Bem, então, de um modo geral, a gente vai ter aí diversas formas de representação do espaço, né, como eu já mencionei, e uma dessas formas, que é a mais usual, vamos dizer assim, é o mapa. O mapa nada mais é do que a representação de parte da superfície da Terra ou de toda essa superfície da Terra. Lembrando, existe uma situação muito comum, né, quando a gente pega e trata desse assunto, é importante frisar que todos os mapas, sejam eles, né, tratando o nosso território ou o território de outro país, eles vão sempre apresentar alguns defeitos. Como assim defeitos, professor? Bem, veja só, a superfície da Terra é uma superfície curva, não é verdade? Então, na medida em que você faz a transposição das informações da superfície curva da Terra para um plano, como é o caso do mapa, isso vai incorrer em deformações. Então é muito comum a gente estar sempre tratando da cartografia e mencionar esse fato de que os mapas apresentam deformações em virtude dessa correlação que existe da superfície curva, quando ela vai ser transposta para uma superfície plana, que é o mapa, então você vai incorrer com certeza em algum tipo de defeito para o mapa. Isso não quer dizer que o mapa vai ser deixado de lado ou não vai ter uso, não, muito pelo contrário. Apenas aqui eu estou querendo frisar que você, quando tratasse de falar de mapas, tem que lembrar desses detalhes, como no caso dessas deformações que são comuns na medida em que a gente tem essa transposição das informações de uma superfície curva, né, que é o planeta Terra, para o plano, que é o mapa, tá bom? Existem diversos tipos de mapas, logicamente, né? E, logicamente, esses diversos tipos de mapas eles vão depender de alguns fatores para que eles existam. Por exemplo, os mapas, eles podem diferenciar-se um do outro em decorrência da escala. Então, existem mapas que retratam, por exemplo, uma imensa área da superfície da Terra, como o mapa mundi. Então, nesse caso do mapa mundi, a gente muitas vezes chama o mapa mundi de planisfério, ou seja, um mapa que a gente consegue visualizar em um único plano, né, 2D, toda a superfície do nosso planeta. E aí a gente teria, por exemplo, uma carta cartográfica. O que seria uma carta? Uma carta já seria a representação de uma pequena área da superfície da Terra, uma área restrita. Então você tem, por exemplo, uma carta para um município, né? Ou seja, é uma área pequena em comparação ao planeta Terra, como eu mencionei. E ainda você pode chegar ao nível de detalhe maior ainda quando se trata de uma planta. Uma planta pode ser, por exemplo, de uma casa. Então a casa é uma área muito restrita da superfície da Terra. Então,
só para a gente não deixar passar, existem diversos tipos de mapas e muitas vezes um mapa se diferencia do outro em virtude do tamanho da escala empregada para representar. A escala é um dos elementos do mapa que a gente vai tratar mais à frente, ok? Bem, o planisfério, como eu falei, então aqui eu trouxe um exemplo, né? Um planisfério político, onde você tem exatamente a distribuição das massas continentais e, logicamente, como se trata de um mapa político, ele vai representar a divisão do mundo em países. Então, cada paísinho aqui está sendo, né, retratado com uma cor diferente. O Brasil com a cor verde aqui, bem destacado, com certeza vocês, né, sabem onde é que fica o Brasil, de tanto o professor ficar lá, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, né? Então, isso aí você já tem de cor e salteado com certeza, tá bom? Passando, a gente chega num outro tipo de representação, que é o globo terrestre. O globo terrestre, ele é a forma mais eficiente de representar a superfície da Terra. Por quê? Porque a gente olha para o globo e percebe que existe uma nítida semelhança do globo com o formato real do nosso planeta. A gente sabe que o nosso planeta não tem uma superfície esférica perfeita, mas tem uma superfície arredondada, é um geóide, né? Então, entre um mapa que eu mostrei anteriormente, onde você tem uma representação da superfície da Terra em um plano, e o globo, que exatamente trata a Terra como se fosse uma bola, naturalmente se aproxima mais do que é a Terra na realidade, tá? Existem vantagens e desvantagens em relação ao globo. Tipo, em relação ao formato, por se aproximar mais da realidade da Terra, naturalmente você tem as massas continentais, as massas oceânicas, elas têm aí pelo menos a proximidade com aquilo que é real, né? Diferentemente do mapa que eu falei que incorre em deformações ou falhas na hora de representar a superfície da Terra. Porém, você não tem como ter a visão absoluta da superfície da Terra. Por exemplo, esse globo especificamente, ele trata aqui o continente africano bem com a cor aqui avermelhada, né, rosada, e aí você não consegue, por exemplo, ver o Brasil nessa perspectiva. Então aí, no caso, você teria, vamos dizer assim, uma falha de não poder contar, né, essa visualização do nosso planeta como um todo, tá? Em suma, você vai muitas vezes optar por uma ou por outro tipo de representação da superfície da Terra, mas todas elas vão ter vantagens e desvantagens, vamos assim dizer, tá bom? Então o globo, lembrando, é a forma mais eficiente de representar a Terra, uma vez que o seu formato se aproxima com o que é a Terra na realidade, beleza? Não esquecer. Maquete. Todo aluno adora fazer maquete, né? E, infelizmente a gente está num período de pandemia e aí acaba atrapalhando um pouco, porque esse trabalho de produção de maquete, ele envolve todo um trabalho em conjunto, né, onde a gente reúne alunos em grupos, em equipes, então fica muito mais fácil até para você poder adquirir os materiais, né, para fazer a sua produção. Mas o que seria uma maquete? A maquete nada mais é do que a produção, a representação da superfície da Terra em miniatura, né? Eu então trouxe aqui o exemplo, né, de um bairro, de uma cidade que foi confeccionada nessa perspectiva de maquete. É um trabalho que envolve todo um cuidado artístico, até porque você vai querer que sua maquete fique bonita. Tem um trabalho matemático por trás, porque envolve a questão de você entender distâncias, né? A questão de você, de repente, representar determinados objetos com tamanhos que se aproximem daquilo que é na realidade, né? Você, por exemplo, não vai botar uma igreja, se você for representar uma igreja ou um prédio, né, maior, você não vai botar de repente num tamanho que dê a entender que seja do tamanho de uma pessoa, por exemplo. Então, todo esse cuidado de você ter as proporções sendo mantidas é um trabalho que vai também dar a possibilidade de você, né, conversar com outras matrizes curriculares, como matemática, que eu acabei de mencionar, tá bom? Então, assim, em suma, a produção de maquete, ela envolve várias etapas, desde de você selecionar os materiais, a área que você vai representar, o que você quer representar, e ter esse cuidado de tentar manter um mínimo de proporcionalidade entre os objetos que vão ser representados na sua maquete, tá bom? Inclusive, seria até uma ideia interessante você poder, em sua casa, representar alguma área do município de Vitória, seja a Praça da Matriz, né, seja a antiga estação, fazer isso em formato de maquete e expor para o professor, né, da disciplina, para você mostrar para ele seu dom artístico e o conhecimento, logicamente, cartográfico que você adquiriu, tá bom? Segue essa dica que é boa. Vamos lá. Além da maquete, a gente também, né, como eu falei, tem lá
diversos tipos de mapas e esses diversos tipos de mapas eles dependem muitas vezes do tamanho da escala. Aí eu trouxe o exemplo, né, para a gente aqui dar uma apresentada no que seria uma carta. Então aqui você tem uma área específica aqui de um município, né, de São Paulo. Então, como eu falei, a carta ela representa uma área restrita da superfície da Terra. Então, uma cidade, né, nesse caso aí, seria bem representado por uma carta. Já a planta de uma casa. Então, um espaço bem restrito, onde você vai ver a cozinha, o quarto, né? Então, todo esse contexto de representação, tanto de uma carta como de uma planta, né, ou mesmo um planisfério, como a gente viu nos slides anteriores, né, vão se diferenciar em virtude de você estar representando uma área mais restrita da superfície da Terra ou uma área mais abrangente da superfície da Terra. E tudo isso tem a ver com o elemento escala, que a gente vai tratar logo mais, tá bom? Bem, dando sequência, a gente chega no croquis. O que seria croquis? O croquis também é uma das várias formas de representar a superfície da Terra, né, o espaço geográfico. E o croquis nada mais é do que um esboço que você pode fazer até com papel e com caneta, né, para você identificar determinados locais que você precisa de repente chegar. Imagina que eu desejo chegar em um determinado lugar que eu não conheça e não disponho, por exemplo, de um celular ou do GPS para fazer esse percurso. Mas alguém conhece o lugar e pode fazer um esboço, riscando lá as ruas, né, dando mais ou menos a entender quais são os pontos de referência que a gente pode encontrar no meio do caminho para você se orientar. Eu costumo dizer que, na verdade, o croquis seria o mapa da pré-história, né? Até porque era exatamente dessa mesma perspectiva que os homens da pré-história tratavam ou trabalhavam nessa questão de produção de mapas, ou seja, das representações do espaço geográfico, beleza? Então, na verdade, o croquis é um esboço feito acerca de uma determinada parcela do espaço, né, que com certeza a pessoa que, ao fazer esse trabalho com o croquis, ele vai começar a pensar, né, sobre a distribuição dos objetos na superfície, né, como é que eles estão distribuídos no espaço, né, os lugares que eles ocupam, por que ele está aqui e não ali. Então, todo esse trabalho também é um trabalho importante para você, né, refletir sobre o assunto, tá bom? E o bloco diagrama. O bloco diagrama é a representação de uma determinada parcela do espaço em 3D. Né? Enquanto o mapa é a representação em 2D, o bloco diagrama seria uma representação em 3D. E aqui a gente tem duas figuras que tratam de coisas relacionadas sobretudo ao relevo. Né? Então, na primeira imagem a gente tem aqui algumas feições de relevo muito comuns, né? Encontradas inclusive no Brasil, né? Planaltos, depressões, planícies. São formas de relevo comuns e encontradas em qualquer parte do mundo. E aqui a gente tem um esquema mostrando o rio desde sua nascente até a sua foz e, logicamente, a dinâmica fluvial que está inserida nesse contexto aí. Então, os blocos diagramas são extremamente essenciais, sobretudo quando você quer retratar algum aspecto da natureza, como esses que a gente está vendo aqui, seja o relevo ou seja o contexto da hidrografia, ou seja, do contexto dos rios, tá bom? Então, assim, de um modo geral, esse tipo de elemento, ou seja, de forma de representar a Terra, também vocês encontram com muita frequência nos livros didáticos de geografia e de outras disciplinas também, tá bom? Partindo agora para a questão dos mapas especificamente, a gente vai ter o seguinte, eu trouxe aqui um mapa da América do Sul para a gente entender algumas questões que são importantes. Lembrando, o mapa ele precisa ter alguns elementos para que ele sirva exatamente a sua função, que é representar de forma mais fiel possível o espaço geográfico, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o mapa da América do Sul. O título é um dos elementos, né, por exemplo, essenciais para essa perspectiva. Então, quando eu falo aqui América do Sul político, eu já vou ter, logicamente, a noção, né, que se trata de um mapa da América do Sul e os países que formam essa região do planeta, tá bom? Dando continuidade, aqui eu trouxe uma figura para ilustrar melhor quais seriam os elementos do mapa, tá? Então a gente tem o título, nesse caso aí desse mapa, Brasil, grandes regiões, seriam as regiões, né, geográficas propostas pelo IBGE, né, o órgão aqui responsável por essa questão no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então esse mapa, o título dele está bem ali discriminado, é um dos elementos do mapa, o título. Imprescindível, é como se fosse um título de qualquer texto, seja de uma redação, seja, né, de uma reportagem. A legenda a escala e a orientação. A orientação é retratada pela Rosa dos Ventos, né, e no caso não precisa necessariamente ter os 4 pontos cardeais ou 8 pontos ou 16, não importa.
Se tiver somente o norte, você já se orienta por ele, tá? Então, a orientação é um dos elementos imprescindíveis para o mapa. A gente tem a escala, o que na verdade seria a escala. A escala retrata quantas vezes um objeto precisou ser reduzido para que você pudesse representá-lo, seja através de um globo, seja através de um mapa, mas como a gente está tratando de mapa especificamente, então quantas vezes foi necessário reduzir o objeto para que, por exemplo, a gente pudesse confeccionar esse mapa. Nesse mapa, a escala diz o seguinte, ó, se eu pegar uma régua e medir 1 centímetro nesse mapa, na verdade, isso corresponderia a 250 quilômetros. Então, assim, para já adiantar algumas informações, quando você pega a escala de um mapa, na verdade você está trabalhando com uma informação ali que está dizendo para a gente o quanto o objeto foi reduzido. Então, ou seja, você vai ter a possibilidade de entender qual é a distância real entre lugares, qual o tamanho de determinados objetos que podem estar representados em um determinado mapa, e isso é de suma importância para isso, tá bom? Para todo mundo. E, logicamente, a fonte também, né, é necessário você saber de onde a informação surgiu, né? Até porque em tempos de fake news é importante a gente saber de onde partiram as informações e se elas são de fato verídicas, não é isso? Bem, então a escala cartográfica, como eu disse, é um elemento do mapa que vai guardar a relação entre o tamanho e espaços reais com aquilo que está sendo representado no mapa. Existem dois tipos de escala, a escala numérica, quando ela é representada em uma forma de divisão, e a escala gráfica, quando ela é representada em uma reta seccionada, tá? Em geral, quando a gente pega uma escala numérica, o número 1 quer dizer o seguinte, que cada 1 centímetro, em geral, se utiliza a escala aí com centímetro, então cada 1 centímetro no mapa corresponderia, na realidade, a 60 milhões de centímetros. Vamos supor, por exemplo, se uma cidade está distante de outra no mapa 1 centímetro apenas. Então, na verdade, essa distância real seria 60 milhões de centímetros, que a gente, transferindo para quilômetro, cortando aqui 5 zero, daria 600 quilômetros de distância. É mais ou menos essa informação que você pode conseguir através da escala, tá bom? Bem, e aí eu trouxe um exemplo, né? De Curitiba até Natal, nesse mapa de escala de 1 para 50 milhões, você tem a distância aí de 5,3 centímetros, tá? É só um exemplo. Naturalmente aqui o mapa está distorcido, não vai ter 5,6 centímetros, 0,3 centímetros, mas no contexto aí, entenda que é 5,3 centímetros nesse mapa a distância entre essas duas cidades. Se a gente de repente usar exatamente a máxima da escala, 1 centímetro nesse mapa corresponde a 500 quilômetros, então 5,3 centímetros vezes 500 vai dar um total de 2.650 quilômetros, tá? Então, a escala é um elemento que vai ser utilizado exatamente para você ter essa ideia, essa noção de espaço, de distância entre os lugares. Mais uma coisa aqui que a escala também é importantíssima. Você tem dois mapas aqui com escalas diferentes, tá? Mas elas retratam um local que basicamente é o mesmo, ó. Essa área em vermelho é essa área pequenininha aqui, ó. A gente tem aqui a região centro-oeste, tá? Então, esse mapa, ele abrange uma área maior, que é toda a região centro-oeste, porém a gente perde em detalhes. A escala aqui é 1 para 25 milhões. Já nesse mapa, a área representada é mais reduzida, porém a gente consegue ver mais detalhes aqui nessa informação. A escala desse mapa é 1 para 250 mil. Qual é a diferença aqui? 1 para 250 mil significa dizer que a escala é maior do que a escala de 1 para 25 milhões. A escala sendo maior, você vai ter um maior nível de detalhes no mapa e aí, naturalmente, muito mais informações você vai poder, né, retirar desse mapa, extrair desse mapa, tá bom? Uma outra coisa importante da cartografia é a representação do relevo. Como é que a gente pode representar o relevo, né, no contexto da cartografia? Desculpem. A gente utiliza basicamente as curvas de nível e também usa cores, tá? No caso das curvas de nível, a gente tem um mecanismo que é o seguinte. As curvas de nível seriam linhas que unem pontos de mesma altitude no terreno. Então, se você pega, por exemplo, aqui um perfil topográfico como esse, que retrata o Morro da Urca e do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, você percebe que você tem uma área muito mais elevada aqui e uma área também elevada, mas não tanto aqui. A transposição dessa informação aqui, da altitude do relevo, para um mapa, vai exatamente convergir para a formação das curvas de níveis. Então, com a curva de nível, você pode ter exatamente a possibilidade de representar o relevo sem
qualquer prejuízo e naturalmente você vai conseguir entender quais são as áreas mais altas, quais são as áreas mais baixas, observando exatamente a numeração que tem aqui, ó. Por exemplo, nessa área aqui mais ao longe, você tem 50 metros de altitude. Quando você vai se aproximando mais do centro aqui, você tem 350 metros de altitude. Então você vai conseguir perceber que há aí uma subida. E também você pode utilizar o mecanismo das cores, né? Não somente as curvas de, mas as cores também podem indicar. Perceba que a cor mais escura aqui vai representar exatamente as áreas com maior altitude, tá bom? E para finalizar, a gente tem um mapa físico do Brasil, onde retrata exatamente o relevo com tons de cores distintos. Nesse mapa, as cores mais escuras tendendo ao laranja, ao marrom, são áreas com elevada altitude, onde você vai encontrar regiões aí que podem ultrapassar os 2.000 metros de altitude. Lembrando, o Brasil é um país que não tem um território com altitudes tão elevadas, contudo, existem alguns pontos do nosso território, sobretudo aqui na região centro-oeste, região sudeste, e também algumas áreas aqui da região norte, que apresentam áreas com uma topografia com um relevo um pouquinho mais acentuado, ou seja, um pouquinho mais elevado, tá bom? Era isso, né, para hoje. E então espero que vocês tenham curtido, tá? Esse momento comigo aqui, com o conteúdo de cartografia. Para resumir a história, lembra que a cartografia vai ser basicamente o ramo do conhecimento que vai trabalhar com a representação do espaço geográfico. Hoje a gente viu que existem diversos tipos de representação, né, do espaço geográfico. O globo terrestre, os mapas, as maquetes, os croquis, blocos de diagramas, entre outros. E todas essas formas de representação, elas são imprescindíveis para que a sociedade tenha noção e cada vez mais conhecimento acerca do espaço ao qual ele está inserido, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, continue se protegendo, a vacina está chegando, um beijo no coração de todos. Até a próxima.